mais uma aula para você aqui do nosso canal Trânsito Fácil Online, esse canal que tem aprovado aí a galera, muita gente aprovada, e a gente vai trazer hoje aqui alguns conhecimentos para vocês sobre a legislação de trânsito, né? Trazendo esse conhecimento a mais aprofundado, tudo aquilo que a gente estuda na plataforma. Só que hoje eu deixo aqui em forma de questões. As questões que geralmente caem na prova do Detran. Então aqui você acertou aqui a questão, lá também você irá acertar. Desde já eu peço a você que deixe o seu like. Gente, deixa o joinha aí, a gente tem pedido a galera aí, né, para deixar o like aí no nosso canal. Deixa o joinha, aperta lá na mãozinha, se você achar que a gente merece aí, né? Eu sempre vou fazendo aqui as aulas de acordo com o que a gente vê na plataforma, de acordo com o que cai na prova do Detran. Muitas dúvidas, e aí, professor, quantas questões caem na prova do Detran? Depende de cada estado, né, gente? O mínimo de questões serão 30, né? O mínimo. Aqui no estado do Ceará, 30 questões, 40 questões, das quais você tem que acertar 70%, ou seja, 28 questões, beleza? E o nosso processo de habilitação, o que importa é você acertar as questões. Claro que da nossa educação para o trânsito, a nossa 45 horas aulas que a gente tem aqui na nossa plataforma, ministrando aulas para vocês, né? Como eu sempre deixo as aulas, falo, vou deixar gravada. Então, as questões estão lá, as questões vêm para cá e as questões ficam aí para a galera, para o povão, tentando ajudar vocês no máximo possível. Gratidão àqueles alunos que mandam questões para a gente, né? Hoje teve aqui 13 questões que foram alunos que mandaram. Cada aluno mandou aqui aquelas questões e eu junto essas questões e deixo aqui. Essas questões são recentes, né, que caíram nas provas dos meus alunos e eu trago elas aqui para vocês, beleza? Então vamos colaborar com a gente aí, deixa o like no canal e já vamos aí para nossa primeira questão, né? Vamos para nossa primeira questão, trazendo aqui para vocês uma questãozinha sobre os requisitos necessários para tirar a habilitação. Os candidatos à obtenção da CNH, né, a obtenção, eles tanto da autorização para conduzir ciclomotor, essa autorização para conduzir ciclomotor a gente vai chamar de ACC, né, que hoje quase ninguém mais procura essa ACC. Temos a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, a Carteira Nacional de Habilitação, né, a CNH aqui, Carteira Nacional de Habilitação. Devem solicitar a abertura desse processo, como vocês fizeram, abre lá no órgão entidade executivo de trânsito. Que órgão é esse? No Detran, né, seja do Estado, do Distrito Federal, e aí vocês vão dar início a esse processo. Esse processo ele ficará ativo pelo prazo de 12 meses, né? 12 meses contado da data do requerimento do candidato. E aí você pode se habilitar nas categorias de A, B, né? A, B, só na B, AB, ACC, né? ACC e B, que ACC é apenas para conduzir ciclomotores, que a gente chama cinquentinha, beleza? Então vamos lá para a questão. Sei que vocês já leram aí, gente. Peço que pausem o vídeo, pausem o vídeo e aí tentem resolver a questão. E aí deixem nos comentários quantas vocês acertaram, né? A gente vai ter aqui em torno dessas questões as que vocês acertarem, importantíssima lá para a sua prova, porque daqui vai sair questões com certeza, porque é o assunto quente do momento. Beleza? Perdão. Os requisitos necessários, dentre outros, para obter a Carteira Nacional de Habilitação são, aí vem letra A, ter concluído o ensino médio. Gente, será que só pessoas que concluíram o ensino médio podem se habilitar, né? Aí você vê que tem algumas questões que é um pouco fora da curva. Ter concluído o ensino fundamental, saber ler e escrever, está matriculado no ensino fundamental. Para você que assiste minhas aulas, né, fica fácil. Eu sei que você já vai achar a coisa mais fácil do mundo e vai até dizer, professor, eu já resolvi essa questão. Já, porque são as que mais caem na sua prova. Dentre os requisitos é ser penalmente imputável, que é você ter 18 anos de idade completos e ter passar na avaliação psicológica. Não é apenas ter 18 anos completo. Tem pessoas que têm 18 anos completo e não são penalmente imputáveis, ou seja, elas
não respondem pelos seus atos, né? Psicologicamente, elas não respondem pelos seus atos, beleza? Para você, aquela pessoa de pouco juízo, né? Beleza? Então vamos nessa. Saber ler e escrever, esse sim é um dos requisitos para tirar a habilitação. Está aqui o nosso gabarito, né? Você já teria marcado com certeza. Então aí, saber ler e escrever, professor. Então, de boa, né? Vamos passar aqui para você o nosso gabarito. Saber ler e escrever. Show de bola? Então, os requisitos dentre, né? Ele vai falar, ó, ele aqui deixa bem explicado, dentre outros, porque pode ter outros. Ah, professor, eu queria uma questão mais... que fosse essa questão, mas de outra forma. Beleza. Ela poderia pedir uma pegadinha incorreta, né? Dentre os requisitos, uma incorreta. E aí ela iria colocar saber ler e escrever, ia colocar possuir documento de identidade, né? Poderia colocar saber ler e escrever, possuir documento de identidade, possuir CPF, ter 18 anos, né? Ter 18 anos. Aí você vai pensar logo, não é apenas ter 18 anos. Ele tem que ser penalmente imputável, ou seja, ele tem que responder pelos seus atos, né? Ele tem que ser uma pessoa que saiba o que está fazendo. Legal? Pode vir uma questão assim. Pode vir perguntando, dentre elas, qual aqui não é o requisito. Poderá colocar saber ler e escrever, possuir documento de identidade, possuir documento CPF, né? E aí ele pode colocar assim, ter concluído o ensino médio, né? Essa não seria incorreta se no caso ele tivesse pedido a incorreta. Mas ele pediu os requisitos necessários, dentre outros, né? Tem outros, saber ler e escrever é apenas um. Legal? Vamos que vamos, entendido o nosso jogo, vamos para a nossa segunda questão, que aqui a gente não para. E aqui ele vai lá para o nosso artigo 49 do CTB, né? Ele traz uma questão sobre embarque e desembarque, artigo 49 do CTB, sempre trazendo baseado no CTB, porque muita gente acha que o manual brasileiro, esse manual do condutor, ele não é o CTB, é o CTB enxuto, o CTB ali bem resumido, mas é o CTB. Legal? E aqui uma questãozinha que a gente iria lá para as nossas normas de circulação e conduta. Norma de circulação e conduta. Então ele traz: o embarque e desembarque de passageiro deve ocorrer do lado esquerdo da via, de qualquer lado do veículo, sempre do lado da rua, sempre do lado da calçada. E aí, pessoal, eu trago uma questão proposital aqui para vocês, de propósito, para que vocês entendam a questão que do sempre, apenas, unicamente, jamais, que eu sempre falo assim, cuidado com essas palavras, mas cuidado, né? Nem sempre vai estar errado, né? Porque eu falo, cuidado, que pode estar errado, né? Mas nem sempre. Então, a gente deve tomar cuidado, porque nem sempre, onde tiver sempre, apenas, unicamente, jamais, vai estar errado. Não é sempre que está embarque. Mas, no nosso artigo 49, lá no nosso CTB, traz que o embarque e desembarque deverão sempre ocorrer do lado da calçada, né? Do lado da calçada. Então, aqui, ó, o embarque e desembarque de passageiro deve sempre ocorrer do lado da calçada, certo? Do lado esquerdo da via, né? Como eu já li, não. De qualquer lado do veículo, também não, né? Do lado esquerdo é o lado ali do motorista, né? Então, qual é a exceção nesse caso, professor? Então, ele vai descer sempre, o embarque e desembarque sempre do lado esquerdo, sempre do lado esquerdo. Se você fosse fazer uma prova de concurso, ele talvez pedisse a exceção. A exceção é para o condutor, né? Então, o condutor aqui no caso, ele vai descer do lado esquerdo, né? Então, essa é a exceção aqui, que seria o condutor, né? Olha aí, nosso condutor é a exceção. Então, pessoal, o passageiro, embarque e desembarque de passageiros deve ocorrer sempre do lado da calçada.
exceto o condutor. O condutor ele pode descer ali pelo lado esquerdo, certo? Lógico, é meio sem lógica, até brinco com vocês, né? Que é meio sem lógica o cara descer ali sobre a marcha, né? E lá pular lá no meio da rua, ou lá na calçada, seria sem lógica e não iria fazer a porta para ele, né? Não seria necessário. Beleza? Então essa é a exceção, aqui uma questãozinha, norma de circulação e conduta. Obrigado a meu aluno lá da região do Iguatu, Ceará, em peso, curtindo aqui o canal Trânsito Fácil Online. Muitas aprovações saindo dessa região. E aí o aluno me mandou essa questão aqui, caiu na prova dele. É uma questão simples, você precisa ter cuidado. E ele falou, professor, assim que, na hora que eu vi o sempre, eu já fiquei em dúvida, que sempre a gente fala que quando tem sempre, unicamente, jamais, a gente fica com aquele medo. Mas eu lembro você falando que nem sempre, né? Nem sempre essas palavras vão estar errado. E aqui foi uma questão de lógica, né? Foi uma questãozinha de lógica para mim. E aí eu tirei de boa. Mandei para você ver aí. E olha só que legal, né? Veja que aqui tem dois sempre. Sempre do lado da rua, né? É meio sem lógica. Sempre o passageiro, ó, aqui quando ele trata de passageiro, sempre o passageiro vai descer ali do lado da rua, né? Meio sem lógica. Então, sempre do lado da calçada, exceto o condutor. Legal? Bora para mais questões. Agora as vias rurais. Aqui ele vem para a classificação de vias. Ele volta lá para o nosso assunto de início, quando a gente está iniciando. Claro que isso aqui vai ser a questão do início dos nossos estudos, né? Onde ele fala da classificação de vias, que eu falo, pessoal, isso daqui cai mais do que o Neymar, né? Eu fico brincando lá com vocês na aula. E a gente brinca, né, com essa parte de falar que despenca nas provas, cai demais. Professor, cai muito, beleza? Então vamos nessa. Classificação de vias. Tem calma no dia de resolver sua prova, né? Para de ser precoce, para de querer resolver logo a prova e voltar correndo para casa. Calma, são 90 minutos para você. Se o Brasil levou 7-1 em 90 minutos, vai dar tempo suficiente para você fazer a sua prova, beleza? Classificação de vias. Lá no nosso estudo, né, ele vai trazer as vias rurais abertas à circulação e veículos, né? Ele trata aqui de vias rurais. Então, de acordo com a utilização das vias, né? Seria mais uma questão. De acordo com a utilização das vias, as vias classificam-se em quê, gente? Rurais e urbanas, né? Rurais e urbanas. Vamos ter vias rurais e vias urbanas. Aí, professor, ficou fácil demais, porque você acabou dizendo para a gente quais são as urbanas, quais são as rurais, porque eu lembrei agora, eu ouvindo a sua voz lá no Detran, né? O pessoal fala que ouve a minha voz lá no Detran. Então, quando você estiver no Detran, que ouvir a minha voz, não vá ter medo, a gente ainda não trabalha com coisas do além, né? É aqui na terra mesmo. Então, vamos nessa. Os órgãos e entidades de trânsito rodoviários que estão com circunscrição sobre a via, eles podem regulamentar as vias, eles podem sinalizar as vias, podem dar velocidade superior, velocidade inferior, essas que estão estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, né? Então, classificação de vias. O que é via? Via é a superfície por onde transita veículos, pessoas e animais, onde compreende a pista, a calçada, né, o acostamento, a ilha, o canteiro central. Tudo isso aí vai ser a classificação de via, né? Vamos ter aí como vias. Vamos nessa, já deu para você resolver aí a questãozinha. Então, quando ele trata as vias rurais, né? Olha só, gente, que legal. Vias rurais abertas à circulação. Vias rurais abertas à circulação, né? Se é rural, nós vamos ter aquela classificação de... Isso mesmo. Olha, via de trânsito rápido, via arterial, via coletora, via local, rodovias e estradas. Ah, professor, eu marquei a maior. É outra coisa que você fala na sua aula. Eu marquei a maior. Gente, nem sempre a maior. Aqui é a classificação de todas as vias. Aqui estão todas as vias. Via de trânsito rápido, via arterial, 60 km por hora, né? 80, 60, via coletora, 40 km por hora, via local, 30 km por hora, rodovias, vias rurais pavimentadas e estradas,
vias rurais não pavimentadas. Aqui, mais uma vez, via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Aqui são as vias urbanas, né? Olha, vias urbanas, para vocês entenderem aí na provinha de vocês, vias urbanas, né? Olha só, urbanas. Olha, para vocês entenderem aí. Vias urbanas. Vai caber? Não vai. Vias urbanas. Show. Então aqui vai ser as vias urbanas. Via arterial, via coletora e via local. Restando para a gente aí a nossa alternativa letra D. Nosso gabarito aí. As vias rurais abertas à circulação classificam-se em rodovias e estradas. Rodovias e estradas. Beleza? Vamos lá. Quarta questão para a gente aí. A velocidade máxima. Eu sempre digo na prova, no dia, presta atenção. Você vai estar igual eu aqui resolvendo a prova do Detran. Isso aqui. Você com o mouse na mão resolvendo. Olha, a velocidade máxima permitida em vias coletoras, isso é importante. Lá no nosso manual, eu não lembro bem aqui qual a página, mas vai ter classificação de vias no nosso manual. É importante você pegar aquela tabelinha onde tem onde não existir sinalização regulamentadora. Olha, aqui ele diz, ó, nas quais não existe a sinalização regulamentadora. Isso aqui, gente, saiu do manual, ó, copiou, colou. É o nosso estudo isso aqui. Então, a velocidade máxima permitida em vias coletoras nas quais não existe a sinalização regulamentadora aqui eu tenho certeza que, olha, via coletora, aquela que coleta, né? Eu falo para vocês que é a mais fácil que tem. Ele quer a velocidade máxima. Beleza? E aí, gente? Deu para responder já? Olha só que legal. A, 40 km por hora. B, 60 km por hora. C, 20 km por hora. D, 30 km por hora. Galera, aqui você, meu aluno, já tá aí por dentro sabendo resolver, né? Deixa eu falar para vocês. Se ele perguntasse aqui velocidade mínima da via coletora, velocidade mínima, você responderia o quê? Ó, 20 km por hora. Como ele quer a máxima, 40 km por hora. Ficou fácil, né, gente? Gente, as vias coletoras nas quais não existe a sinalização regulamentadora. Qualquer das vias pode ter sinalização regulamentadora. Então, você pode se deparar com uma via arterial de 50 km por hora. Você pode se deparar com uma via coletora de 30 km por hora, né? Se existe a sinalização regulamentando ali elas. Agora, a máxima, onde não existir aquela sinalização de regulamentação, aí será 40 km por hora. Beleza? Vamos lá? Então, gente, quinta questão aí pra gente. Segundo a legislação de trânsito, é proibido acionar a buzina. Para que é que serve a buzina? Eu sempre falo para vocês para alertar em toques breves. Mas, segundo a legislação de trânsito, ele fala da buzina, que é proibido entre 24 e 6, entre 22 e 7, entre 21 e 6 ou entre 22 e 6 da manhã, né? Então, é proibido acionar a buzina. É proibido acionar a buzina entre 22 e 6. 22 e 6. Ei, cara, tô péssimo. Eu já fui bem melhor nesse negócio, mas vamos lá. 22 e 6 horas é proibido acionar a buzina entre 22 horas, 10 horas da noite, professor. 10 da noite, como muita gente chama aqui no nosso interior, né? Muita gente não vai entender 22, mas se eu falar que são 10 horas da noite, 10 horas da noite, né? E 6 horas da manhã, a galera vai entender. Portanto, aí o nosso gabarito para você que vai tirar um 10 nessa prova, com certeza. Gente, acertar as 40 questões aí, né? Mas se não der, acerta 28. Parte pro abraço, que importa é o aprendizado que ficou lá na gente, né? Segundo a legislação de trânsito, é proibido acionar a buzina entre 22 e 6 da manhã. É proibido. Né, lá? Vamos lá. É proibido. Galera,
Peço a você que estiver gostando da aula, deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, inscreve aí no nosso canal. Deixa o like, gente. Bora fazer educação para o trânsito, ó. Vamos fazer essa educação para o trânsito chegar na casa de todo mundo, né? Todo mundo ter acesso à informação da educação para o trânsito. O trânsito brasileiro mata 100 pessoas por dia e a gente só vai poder evitar essas tragédias com a educação para o trânsito. Daqui a pouco todo mundo habilitado, entendendo a legislação de trânsito. Você é instrutor de trânsito, professor de trânsito, compartilha aí o nosso material. Nós somos aqui uma família, né? Eu quero que vocês compartilhem aí na autoescola, compartilhem para os alunos, porque a gente junto podemos sim levar essa educação para o trânsito a todos que precisam, né? Em todos os lugares, aproveitando hoje a força da internet para levar essa educação para o trânsito. Beleza? Vamos lá, professor. Vamos para a nossa sexta questão. Vamos olhar o que é que traz a nossa sexta questão. Vamos lá. Já quero resolver. Tem calma, paciência, né? As pessoas que possuem habilitação e tenham mais de 70 anos de idade, deverão renovar o exame de aptidão física e mental, aquele exame que você vai renovar a habilitação. Renovação de habilitação. Recentemente, o aluno me mandou que caiu essa questão aqui na sua prova, né? Então, meu amigo, meu colega, muito obrigado aí por ter mandado. Como eu sempre falo para vocês, vai cair. Peguem aquelas idades de renovação que a gente renova a nossa CNH. 10, né? A gente renova as que são mais cobradas, né? 10, 5 e 3, né? 10, 5 e 3. Beleza, professor. 10, 5 e 3 é a renovação. Se 10, 5 e 3 é a renovação, aqui eu já descartaria a letra B, descartaria a letra D. Olha o que o aluno me mandou. Olha essa relíquia que o aluno me mandou. Gente, uma questão dessa, ela caindo na prova recente de alguém que mandou aqui para mim, vai cair na tua prova. Não tem como não cair o assunto de renovação da CNH. Renovação da CNH. Professor, ficou fácil porque eu decorei 10, 5 e 3. Ficou 5 e 3. Gente, 5 anos é preciso de uma idade. Aqui, a idade igual a 50 anos, né? Igual a 50 anos até antes dos 70, né? 69 alguma coisa. A partir dos 70 anos, igual a 70 anos, vamos ter o nosso gabarito aqui. Olha que fácil. Olha que legal. Meu querido, muito obrigado por essa questão. Que todos os alunos possam mandar, quando quiserem mandar essas questões aí, manda, que vai ajudar muito a galera em casa. Ajuda demais. A galera tá a todo vapor aí estudando para a prova. Tira 20 minutos do seu dia para você ver uma aula, 30 minutos, né? Estuda 10 minutos por dia, estuda o que der, resolve questões, porque isso daqui é o que faz você ser aprovado, beleza? Vamos lá? Então, show de bola? Questão resolvida, vamos para a nossa sétima questão. Sétima questão, rápido. Aqui a gente treina rápido também, para que você não perca tempo lá na sua prova. A gente vai resolver de forma rápida, consciente, sem perder tempo. As vias urbanas abertas à circulação. Mais uma sobre vias. Eu não falo para vocês que isso aqui despenca nas provas. Aberta à circulação. De acordo com sua utilização, classificam-se em... Ele quer saber da classificação de vias. Agora, ele já perguntou a rural, então agora ele quer saber das vias urbanas. Quais são as vias urbanas? Ele quer saber. Quais são as vias urbanas? Trânsito rápido, arteriais, coletoras e locais. De trânsito rápido, radiais, arteriais e coletora. Intermunicipais, arteriais, coletora e locais. Radiais, arteriais, coletoras e locais. Meu aluno deve estar dando risada. Bem que o professor falou, cara, que lá na plataforma que ia ter questão que a gente ia matar só em ver, em olhar. Gente, eu falo, a classificação de via fala em vias radiais? Não. Fala em vias intermunicipais? Não. Fala em vias radiais de novo? Não. Então, olha só como foi fácil resolver essa questão. Quais são as vias urbanas
trânsito rápido, 80 km por hora, arteriais, 60 km por hora, coletora, 40 km por hora, locais, 30 km por hora. Essas são as nossas vias, né? Estão trazendo aí a classificação de vias para vocês. Via de trânsito rápido, a característica dessa via de trânsito rápido, né? Quando a gente vai trazer a via de trânsito rápido, ela é caracterizada por acessos especiais com trânsito livre. Ela tem entrada e vai ter saída. No meio da via de trânsito rápido, ela não tem interseção em nível. O que é uma interseção em nível, professor, que você tanto fala? Um cruzamento. Ela não tem cruzamento. Não tem acessibilidade a lotes lindeiros, a imóveis lindeiros. Que são lotes lindeiros, imóveis lindeiros? Aqueles que se limita com a via, né? Que se limita ali com a via. Sempre falo isso para vocês. Não tem travessia de pedestre em nível, né? Não vai ter passagem e não tem semáforo. Então essa é a via de trânsito rápido, onde não houver sinalização regulamentadora, vai ser 80 km por hora. A via arterial, por sua vez, é uma via caracterizada por interseções em nível. Então, já quer dizer que a via arterial, aqui as arteriais, elas vão ter cruzamentos. Ela tem cruzamento, ela tem semáforo, ela é controlada por semáforo. Ela tem acessibilidade aos lotes lindeiros, aos postos de gasolina, aos supermercados, às garagens de casa, de imóveis, que está ali se limitando com a via, beleza? São as vias arteriais, 60 km por hora. A via coletora é a mais fácil que eu falo de você, porque lá na prova vai trazer qual é a via que ela vai trazer assim, qual a via que se destina a coletar e distribuir o trânsito, coletora, né? Então ela vai trazer que essas têm a necessidade de entrar e sair nas vias de trânsito rápido, arteriais, possibilitando um trânsito dentro das regiões da cidade. E as vias locais, que são aquelas vias caracterizadas por interseção em níveis. Ela tem cruzamento, mas não é semaforizada, destinada apenas ali a um acesso local, áreas restritas, né? Faculdade, shopping, são esses locais, uma ruazinha local ali. Beleza? Sétima questão, show de bola aí para você acertar na sua prova. Em velocidade mínima, olha gente, com o seu mouse lá, você já se atenta para você marcar, ó, em velocidade mínima, se atente para mínimo e máximo, né? Aqui trouxe velocidade mínima, cuidado. É permitido ao condutor trafegar com o veículo em rodovia de pista dupla. Quando eu falo de pegadinha do Detran, eu falo disso aqui. Pegadinha do Detran. Aqui o que é que precisa você saber? Lá no seu manual do instrutor, eu falei que tem aquela tabela. Nas rodovias de pista dupla, rodovia de pista simples. Qual é a via que ele está falando aqui? Ó? Pista dupla. Então, nessa pista dupla, para automóveis, caminhonetes e motocicletas, a velocidade é 110. Se fosse pista simples, 110 km. Se fosse numa pista simples, 100 km, você pode até fazer essas anotações aí se você quiser. 100 km, pista simples. Então, dupla 110, simples 100. Para automóveis, caminhonetes e motocicleta. Não esqueçam, esses são os tipos. Aí, ele quer pegar você em que a velocidade mínima é permitida ao condutor trafegar, em que velocidade mínima com automóvel em rodovia de pista dupla. Se você não prestou atenção, gente, você já iria trazer aqui, ó, pista dupla. Você já iria marcar essa? Pista dupla. Já aprendi, professor. 110 e 100, ó. Só, gente, que é a velocidade mínima. E aqui é importante você saber qual é a velocidade mínima. Saber que a velocidade mínima é a metade da máxima. Velocidade mínima
é a metade da máxima. Se a velocidade mínima é a metade da máxima, qual seria a metade de 110? Viu aí? Questãozinha show de bola que você com pressa não resolveria. Olha os destaques da questão, ó. Mínima, a velocidade mínima que ele quer. Rodovia de pista dupla. Cuidado para não confundir máximo com mínima. A velocidade máxima 110. A velocidade mínima, você já faz aquela anotaçãozinha que eu digo lá na plataforma. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida ali para todos os tipos de via, né? Não pode ser inferior à metade da máxima. Claro que o condutor ali, né, o condutor, ele vai observar constantemente as condições físicas da via, do veículo, né, da carga, as condições meteorológicas, a intensidade do trânsito, não obstruindo a marcha normal dos demais veículos em circulação. Beleza? Então vamos nessa. Gente, estão aí trazendo essas questõezinhas para você. Algumas foram mandadas por alunos, outras eu elaborei baseado com o que vem na sua prova, né? A via que se destina a receber e distribuir o trânsito. Aqui uma que o aluno disse, olha só, professor, mais uma aí para você que eu pensei que tinha errado, né? Mas eu fui pesquisar. Tem uns alunos fera, né? Tem uns caras que levam a sério isso aqui, gente. Que pesquisa não vai no chute não, que vê mesmo e decora. Eu tenho uns alunos muito fera. Tem uns alunos muito fera mesmo. E os caras estão preparados para fazer até concurso, o que for para fazer. Os caras são muito bons. E aí ele disse, ó, professor, eu vou mandar essa daí para você brincar aí com os nossos outros colegas. A via que se destina a receber e distribuir, coletar, né? Receber, coletar e distribuir o trânsito. O fluxo nas vias de trânsito rápido ou arterial, possibilitando a circulação entre as regiões urbanas, e é definida como, né, e ele traz as vias: via arterial, via local, via de trânsito rápido ou via coletora. Gente, para você que estuda comigo, que vê aquela parte da classificação de vias, aqui foi um copiar-colar. Por isso que o aluno disse, professor, eu grifei quando eu cheguei lá, eu vi a foto, eu ouvindo a sua voz falar que receber, coletar, distribuir é via coletora, né? Aí que legal. Uma questão que parece difícil, mas é mais fácil do que o que se imagina. Aqui não tem bicho de sete cabeças, né? Então, olha aí, bem legalzinho para você. E aí você matou aqui, ó. Quando ela diz se destinar, receber, quer receber, coletar, ele coleta e distribui o fluxo nas vias de trânsito rápido ou arterial, possibilitando a circulação entre as regiões urbanas, né? Tá dentro das vias urbanas, via coletora. Beleza? Bora para nossa 10ª questão, vamos que vamos. Peço a você que deixa o like aí, ajuda o nosso canal, beleza? Mais uma vez aí pedindo para você se inscrever no canal, né? Leva aí pro seu primo que tá tirando habilitação, para o seu amigo que tá tirando habilitação, indica aí o nosso canal, que a gente tá fazendo o máximo aqui para dar o melhor para você, certo? Uma das circunstâncias que agravam as penalidades nos crimes de trânsito é dirigir, gente, aquelas agravantes lá dos crimes de trânsito, né? Aqui é sobre crime de trânsito. Então vai ter umas situações que sempre agravam os crimes, né? E aí, o que seria aqui um agravante? Uma das circunstâncias que agravam, vai agravar o crime, vai agravar as penalidades dos crimes de trânsito, né? Então, qual é a agravante? Com carteira nacional sem ser habilitado, letra A, com carteira nacional de habilitação vencida, será que isso é um agravante? Com apenas uma das mãos ao volante, será que isso é um agravante? Sem que o veículo esteja devidamente licenciado, o veículo está atrasado, será que isso é um agravante? E aí, gente, partindo aqui para o nosso estudo, né? Você for lá nos crimes de trânsito, tem as circunstâncias que agravam, praticar na faixa de pedestre sem ser habilitado, né? Sem respeitar a velocidade compatível. Então tá aqui o nosso gabarito, olha, letra A. Sem ser habilitado, leva isso para a tua prova. Isso é uma das agravantes, né? Isso sempre agrava se o cara não for habilitado. É uma das, dentre tem outras, né? Mas essa é uma das, sem ser habilitado. Beleza?
Show de bola, questãozinha um pouco mais difícil, mas que você que estuda aqui pelo canal vai ouvir a minha voz lá no dia. É importante, não é importante você saber isso aí. Para o condutor dirigir veículos motorizados utilizados no transporte de carga. Aqui ficou fácil demais. O meu aluno aqui ficou fácil. Transporte de carga. Cujo peso bruto total exceda 3.500 quilos. A habilitação exigida corresponde a categoria C, categoria B, categoria E, categoria D. Vamos lá. Vamos lá. Tempo, tempo, 3.500 kg. Carga, eu falei que quando se referia a carga, 3.500 kg. Carga, categoria C, né, galera? Então, exigida aí, porque, ó, excede a 3.500 kg. Gente, se não excedesse, se fosse até 3.500 kg, né? Perdão. Até 3.500, até, aí seria categoria B. A palavrinha é até. Só que aqui ele diz, ó, excede, né? Excede a 3.500 kg. Como excede, categoria C. Excede a 3.500 kg, categoria C. Falou em carga, transporte de carga, categoria C. Falou em passageiro, categoria B e C, até 8 lugares. Até 8 lugares. Categoria B e C é a mesma coisa. O que muda da C para B é a questão de carga, que a B não excede a 3.500 kg. Já a C excede a 3.500 kg. Né? Categoria E, vamos falar de combinação de veículo, excede a 6.000 kg. Categoria D, passageiros, mais de 8 lugares. Mais de 8 lugares, categoria D, né? Então, Topic, micro-ônibus e tal, e aí vai. Legal? Show de bola? Aí a nossa questãozinha sobre categoria de habilitação, condutor infrator, será essa daqui, outra que um aluno me mandou, eu juntei e coloquei aqui para vocês, olha só que legal. Ele me mandou, disse, professor, você ministrando a aula e eu com o marca-texto, e eu acabei grifando aqui o condutor quando fala no curso de reciclagem, né? Curso de reciclagem. E aí ele falava quando é necessário fazer esse curso de reciclagem, quando é que a gente é submetido a esse curso de reciclagem, né? E aí eu chegando para fazer a prova, lá vem curso de reciclagem, né? Quando a gente está estudando lá no nosso manual, se você for ver lá no resumo, a gente tem assim, o curso de reciclagem para condutores tem por finalidade atualizar os conhecimentos relativos à segurança nas vias públicas, né? Valorizando a cidadania, a conscientização e o respeito à vida. Então ele vai trazer novamente para que você reflita, para que você veja aquele conteúdo. E aí, em uma parte, eu lá no curso de reciclagem, no nosso manual do condutor, lá para a página 9, né? A página 9 vai ter lá sobre o curso de reciclagem. E aí ele diz, o infrator será submetido ao curso de reciclagem com carga horária de 30 horas aulas, quando? Aí ele vai dizer, aqui ele traz, cometer qualquer infração grave, lá ele não fala infração grave, você já descartava. For multado por ultrapassar a velocidade permitida, aqui é multa, é infração de trânsito, já descarta. Estacionar em local sinalizado como proibido, estacionar, né? Sem lógica. For suspenso o direito de dirigir, né? Então, olha aí, a nossa... Lá ele fala o seguinte, quando suspenso o direito de dirigir, é a primeira que ele traz, né? Então, aqui o nosso gabarito. Quantos? Aí traz outros requisitos. Professor, fala pra gente que a gente já aproveita aqui que está estudando aqui pelo canal e já faz as anotações. Beleza. Se envolver em grave sinistro para o qual haja contribuído, né? Condenado judicialmente, ali o juiz condenou por delito de trânsito, e a qualquer tempo, se for constatado risco à segurança para o trânsito, né? Quando ele constata ali, é as que se enquadra para fazer o curso de reciclagem. Então aqui, tratando aí do nosso curso de reciclagem, lá no nosso artigo 268 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, diz: o infrator será submetido. Então eu falei que tem no manual, aquilo que tem no manual vai ter
em resumo, aí tem no CTB. Que ele diz ainda que o condutor que exerce atividade remunerada ali do veículo, né, quando ele tem EAR, né, poderá participar ainda de um curso preventivo, sempre que no período de 12 meses atingir 30 pontos, conforme regulamentação do CONTRAN. Então, concluído o curso, os pontos são eliminados. Concluiu o curso de reciclagem, a pontuação se elimina. O infrator será submetido a curso de reciclagem na forma estabelecida pelo CONTRAN. Quem estabelece o curso? O CONTRAN. Quando, sendo costumais, for necessário a sua reeducação, o cara que sempre comete infração tem que cometer ali, vai ter que se reeducar. Quando suspenso o direito de dirigir, quando se envolver em grave acidente para o qual haja contribuído, independentemente de processo judicial, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Veja que ele traz, quando se envolver em acidente grave, ele se envolveu e ele contribuiu para aquele acidente, não é independente, não precisa processo judicial não, ele já tem que participar ali de um curso de reciclagem. Recolhimento da CNH e curso de reciclagem. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito, aqui sim, a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança no trânsito, o cara está muito doido, embriagado no meio da rua, fazendo malabarismo em alta velocidade, qualquer tempo for constatado ali, olha só. Em outras situações a serem definidas pelo CONTRAN. Fica essa brecha aí, né? Então, legal? Show de bola? Vamos que vamos para a nossa 12ª aí, tá? O nosso 13ª. O curso de reciclagem, quando ele vai trazer, quando for suspenso o direito de dirigir. Você vendo essa questãozinha aqui desse jeito, pintadinha, lá na hora da prova, não tem como você errar. Beleza? A pessoa que se pretende habilitar-se na categoria E deverá preencher os seguintes requisitos. Aí ele trata lá do nosso quadrinho de infrações, né? Quando ele, ou de habilitação, que as categorias, os candidatos poderão habilitar-se da categoria A a E, sendo as categorias A e B somente para a primeira habilitação, né? E ele vai trazer esses requisitos. A pessoa que pretende habilitar-se na categoria E é a maior, né? Deverá preencher os seguintes requisitos: não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima durante os últimos 6 meses, nem infração média durante os últimos 12 meses. Sem lógica, né? Então já descartaria a letra A. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Opa, o negócio aqui está melhorando. Não ter cometido nenhuma infração grave. Hoje não trata mais de infração grave, né? Reincidente. Quando falar em reincidência, é 1 ano. Nunca vai ter esse negócio de 6 meses. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, ou ainda ter cometido 4 infrações leves. Isso aqui não existe. Com a nossa atualização de lei, ficou: a pessoa que pretende habilitar-se na categoria E deverá preencher os seguintes requisitos: não ter cometido mais, aqui ele trouxe essa alteração de lei, mais de uma infração gravíssima. Antes era não ter cometido infração de natureza grave, gravíssima, nem reincidência em média. Com a alteração aí em 2022, 2021, 2022, ficou não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, né? Para se habilitar na categoria E. Se eu venho da categoria C para E, né? Vai ter ali o tempo, posso vir da D, C para E 1 ano, da D para E, né? Aí vai depender. Se eu vier da D para E, mas eu tiver vindo da categoria B, eu tenho que aguardar 1 ano. Mas se eu tiver vindo da categoria C e estou na D, qualquer tempo eu posso me habilitar na categoria E. Beleza? Show de bola, galerinha. Trazendo aí questões para vocês, né? As nossas 13 questões que a gente trouxe aí para vocês. Espero que ajude no seu processo. Questões quentíssimas, questões mandadas por alunos. Gratidão a meus alunos que me mandam essas questões aí. Sempre continue mandando, a gente fica se falando e isso ajuda outras pessoas. Como eu sempre falo para vocês, mandou a questão, eu vou gravar a questão aqui, vou deixar em aula para as próximas turmas, beleza? Gente, essa é uma forma que eu tenho de ajudar aí a meus queridos alunos, né? Próximo vídeo, com certeza, eu vou trazer aqui mais um vídeo riquíssimo para vocês sobre essas questões
do nosso curso da primeira habilitação. Fica com a gente sempre, Trânsito Fácil Online, professor Moraes. Você vai sempre divulgando, compartilhando para que a gente possa levar essa educação para mais pessoas. Cheiro no coração, fiquem com Deus. Até a próxima aula, se assim o Criador nos permitir. Valeu, gente. Forte abraço e boa sorte até a nossa aprovação. Valeu!